Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 6 de junho de 2012. Bom dia, Gil. Bom dia, Écio Santana. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto, com períodos de nublado e pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura máxima poderá atingir os 34 graus. A umidade relativa do ar varia entre 90% e 45%. Neste momento, os termômetros assinalam 20 graus aqui no Parque Santa Cruz. Agora são 7:02. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Ruralistas dominam comissão que definirá o Código Florestal. O Estado de São Paulo. Caixa dá 35 anos para pagar imóvel. Folha de São Paulo. Caixa amplia para 35 anos prazo para casa própria. Correio Brasiliense. Casa com juro menor e 35 anos para pagar. O Estado de São Paulo. Caixa dá 35 anos para pagar imóvel. Valor Econômico. Banco Cruzeiro do Sul vende ações pouco antes da intervenção. Estado de Minas. Reféns da impunidade. Sequestradores da família de bancária solta ontem têm condenações e extensa ficha criminal. Jornal do Comércio. PT intervém no Recife e impõe nome de Humberto. 0 hora, novo empurrão na economia. Até 35 anos para pagar a casa própria. Brasil Econômico. Com novas regras, poupança capta quase 2,5 bilhões de reais e mantém fôlego. Em Goiânia, 7 horas 3 minutos. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O Corpo de Bombeiros de Goiás, em parceria com o Ministério Público do Estado, participa hoje do Dia Nacional da Luta contra a Queimadura. A ideia é sensibilizar a população sobre a prevenção e controle de acidentes envolvendo fogo, principalmente os fogos de artifício, já que é tempo de festa junina. Os bombeiros vão mostrar estatísticas sobre o assunto e oferecer a palestra Primeiros Socorros para Queimaduras. As ações acontecem às 8h30 da manhã no auditório do Ministério Público no Jardim Goiás e às 5 da tarde no Parque Vaca Brava, no setor Bueno, em Goiânia. Agora em Goiânia são 7 horas e 4 minutos. Carreta cai em vala e mata motorista. O acidente aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira. Um caminhão-tanque carregado com quase 45 mil litros de álcool caiu em uma vala no córrego Poções, no trecho em duplicação da BR-060, município de Abadia de Goiás. O motorista do caminhão, identificado como Cristiano Padilha, morreu e ficou com o corpo preso nas ferragens. De acordo com o aspirante Castro, os bombeiros tiveram trabalho para retirar o corpo. A carreta está evaporando muito álcool, o álcool está vazando ainda. O ambiente ali fica perigoso, porque o álcool está evaporando e essa atmosfera concentrada de álcool pode fazer com que qualquer atrito, qualquer faísca venha a ocasionar uma explosão. E para a segurança da nossa equipe, enquanto não for feito o transbordo da carga, a gente não pode começar a fazer a retirada dessa vítima. Peritos da Polícia Técnico-Científica estiveram no local para identificar as possíveis causas do acidente. Uma das hipóteses é que o motorista tenha dormido ao volante. Os peritos também quiseram saber se houve dano ambiental, mas, por sorte, o manancial não deve ter sido contaminado. O manancial ainda não foi contaminado porque há uma barreira, a empresa que trabalha aqui fez uma barreira
que está contendo esse álcool. Então, o córrego está seguindo o seu curso normal, sem contaminação do álcool. O caminhão-tanque é da Pujante Transportes e estava indo de Brasília para Minas Gerais. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h06. Participação ao vivo de Libório Santos com informações da Assembleia Legislativa. Bom dia. E olha, nós tivemos ontem na Assembleia Legislativa um dia de muita movimentação, até porque ontem foi o Dia Internacional do Meio Ambiente, várias comemorações, palestras para alunos e tudo mais. Mas a movimentação começou por volta das 9 horas da manhã, quando aconteceu uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, aquela que investiga possível envolvimento de autoridades e políticos goianos com a contravenção, o crime organizado e ainda a atuação das empresas Delta e Gerplan no estado de Goiás. E ontem foram votados e aprovados requerimentos para convocação, intimação e convite também a 19 pessoas para deporem na comissão. Também foram aprovados requerimentos para convidar 4 pessoas para apresentar esclarecimentos e ainda também a solicitação de documentos de prefeituras e do TCM. Pois bem, dentre as pessoas convocadas, intimadas a depor estão Edivaldo Cardoso, ex-presidente do Detran, Walter Paulo Santiago, ele que é empresário, Cláudia Abreu, ex-diretora regional da empresa Delta, Carlos Antônio Elias, coronel PM, ex-comandante PM, Cairo de Freitas, ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Goiânia, Ronaldo Bica, ex-procurador-geral do Estado e Vladimir Garcês, ex-vereador de Goiânia. A CPI também aprovou que serão convidados para depor os delegados da Polícia Federal, Alexandre Marques de Souza e Matheus Mela Rodrigues, e os procuradores da República, Daniel de Rezende Salgado, Léa Batista de Oliveira. E por unanimidade também foram aprovados requerimentos que serão enviados ao Tribunal de Contas dos Municípios e também ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Justiça. Aliás, solicita-se documentos de contratos que foram formalizados entre a empresa Delta Construções e as prefeituras de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Caldas Novas, Piracanjuba e Goiânia. Na próxima terça-feira, os integrantes da CPI vão a Brasília, onde vão manter contatos com a CPMI e também órgãos federais, no sentido de obter aí documentos que possam auxiliar nos seus trabalhos. Pois bem, já no período da tarde, durante a sessão, foi realizado um debate muito importante, na verdade, uma audiência pública, que teve por tema central a jornada de trabalho de 40 horas, militar saudável, povo seguro. Existe um trabalho, principalmente do presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, o deputado Major Araújo do PRB, para que seja instituída uma carga horária máxima de 40 horas por semana para o trabalho do policial militar. Hoje existe na lei a carga horária mínima e, para tanto, ele apresentou uma proposta de emenda constitucional à Assembleia Legislativa, proposta essa que tramita nas comissões, mas já recebeu também o parecer contrário. E nesse debate várias autoridades participaram e, dentre elas, o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Edson Costa Araújo. Ele disse que seria muito difícil a aplicação dessa carga horária e que várias medidas já estão sendo adotadas no sentido aí de reduzir um pouco a carga horária e tentar evitar o estresse dos policiais. Para tanto, estão criando horários de trabalhos especiais e exigindo deles também um período para descanso. Eram essas as informações de hoje. De Goiânia, Libório Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. Obrigado, Libório Santos. Agora são 7h10. A Pontifícia Universidade Católica de Goiás cancelou ontem o vestibular de medicina realizado na última segunda-feira. A decisão foi motivada por fraude envolvendo 2 pessoas contratadas para fazer a prova no lugar de 2 concorrentes. A prova foi remarcada para o dia 16 de junho. Polícia Militar poderá receber novas viaturas. A intenção da Secretaria da Segurança Pública de Goiás é que o edital para alocação de 1.820 viaturas para as Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Instituto Médico Legal seja publicado no máximo até a primeira semana do próximo mês de julho. Atualmente, o governo do estado tem um contrato de locações de viaturas que termina no final de ano com a Delta, empresa que está sob investigação na Operação Monte Carlo. Mas esse, segundo a superintendente de Gestão e Finanças da Secretaria, Luciana Dyer, não foi o motivo da abertura de uma nova licitação. Nós temos a necessidade de atender alguns comandos com uma frota de viaturas com motor mais potente, que atuaram principalmente nas áreas das manchas criminais. Nós ainda temos a necessidade de colocar
no interior de Goiás, nas regionais dos IMLs, os rabecões, para fazer os transportes de cadáveres, que nós temos hoje grande dificuldade em razão da frota ser muito antiga. Nós ainda temos as vans que nós estamos locando para fazermos transporte dos menores infratores, que está sendo firmado um TAC com o Ministério Público, e uma das obrigações da Secretaria de Segurança Pública é o transporte desses menores. O contrato atual, ele é uniforme, ele prevê uma viatura única para todas as necessidades da Secretaria. E esse contrato hoje não atende à realidade da Secretaria. A gente precisa adequar a frota em razão dessas necessidades. Hoje, o governo de Goiás gasta com a locação de viaturas 46 milhões de reais por ano, valor que promete cair para 44 milhões com a nova licitação. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. As unidades do VaptVupt em Goiás vão funcionar em horário especial na próxima sexta-feira, que vai ser ponto facultativo por causa do feriado de amanhã. As agências serão abertas ao público das 7 às 12 horas ou das 8 às 13, dependendo do local, exceto no Araguaia Shopping, que o funcionamento será das 9 às 14 horas. O horário de funcionamento continua o mesmo no sábado. Amanhã não haverá expediente nos VaptVupt. Agora são 7h13. Motorista embriagado bate em caminhão e morre no local do acidente. O acidente aconteceu ontem na Avenida Contorno, no Conjunto Fabiana, em Goiânia. De acordo com o titular da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, Valdir Soares, a vítima, de 41 anos, conduziu uma picape em alta velocidade sem o cinto de segurança quando colidiu com um caminhão de uma empresa prestadora de serviços para a Prefeitura de Goiânia, que fazia a pintura da sinalização da avenida. O delegado Valdir Soares informou que o motorista, que é ex-policial militar, estava em alta velocidade na hora do acidente. O motorista apresentava sinais de embriaguez, haviam várias latas de cerveja no interior do carro, não usava o cinto de segurança. Com a batida, ele bateu o peito, lesionou e causou a morte no próprio local do acidente. O condutor do caminhão, que prestava serviço para a Prefeitura de Goiânia, foi para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado, conforme explica o delegado. O motorista do caminhão nada sofreu, apresentou-se na delegacia, foi ouvido e foi colocado em liberdade, considerando que não demonstrou nenhuma imprudência na sua conduta. O caminhão estava devidamente sinalizado, havia todos os critérios de segurança que devem ser adotados nessa situação de revitalização de faixas. O delegado Valdir orienta a população para que dirija com prudência e observe os sinais de trânsito. Ele ressalta que até hoje mais de 115 pessoas morreram no trânsito em Goiânia. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h14. A Polícia Rodoviária Federal inicia hoje a Operação Corpus Christi para tentar coibir acidentes nas rodovias federais que cortam o estado. Sobre o assunto conversamos agora com o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, inspetor Newton Moraes. Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Inspetor, o que a Polícia Rodoviária Federal espera dessa operação que vai terminar só na segunda-feira? Olha, é normalmente uma operação tranquila. Agora, é importante ressaltar que não era comum você ter chuva acontecendo nessa época do ano. Outra preocupação da polícia está exatamente com essa rodovia que liga Goiânia à cidade de Rio Verde, Jataí, a 060, que está em duplicação. Observando bem o que aconteceu ontem, nós tivemos esse acidente onde uma carreta caiu, uma vala que está em construção na rodovia, e nós temos aí o trecho inteiro com desvios, às vezes bem ou mal finalizados, mas que na verdade acabam complicando bastante a vida dos motoristas que trafegam principalmente durante a noite. Agora, a polícia dará uma atenção especial, principalmente na 153 em toda a sua extensão, caso que liga Goiânia a Itubiara, Goiânia à cidade de Porangatu, porque está aí o trecho de maior visitação dos turistas que vão procurar Serra da Mesa, região de Goianésia e principalmente a região de Itumbiara até
à cidade de Buriti Alegre. Então a preocupação da polícia é isso aí. Inspetor Newton, com relação a esses acidentes provocados por causa de obras nas rodovias, isso é só falta de atenção do motorista ou, na sua opinião, falta a sinalização necessária para evitar tipos como o de ontem? Olha, com certeza o motorista, ao não ter atenção, ao andar com velocidade incompatível, de uma certa forma contribui bastante. Mas a sinalização, quando ela é feita adequadamente, quando ela é suficiente, com certeza contribui bastante para que o motorista possa ter maior segurança ao trafegar em nossas rodovias. Mas eu volto a insistir, as duas partes comprometem a circulação. E a polícia já enviou relatórios ao DENIT, sugerindo reforço nessa sinalização em todos esses trechos que estão em duplicação, em casos de mato que cobrem as placas de sinalização, ou até mesmo a deficiência dessa sinalização em alguns trechos. Bom, em relação ao feriado, não é necessário a gente aqui, toda vez que tem um feriado prolongado, um fim de semana prolongado, a gente, juntamente com o senhor que participa conosco, alertar o motorista para que faça a revisão em seus veículos, né, inspetor? Sem dúvida. Para quem vai pegar a estrada, e é bom lembrar, é o último feriado antes do final, aliás, das férias escolares de julho. Então, a expectativa é que nós tenhamos aí uma boa movimentação a partir da tarde de hoje. Não deverão estar trafegando nas rodovias federais de pista simples os veículos novos, hoje, das 16 às 22 e no próximo domingo no mesmo horário. E estando na estrada, o veículo deve estar em perfeita condição e o motorista obedecer com toda a fidelidade possível tudo aquilo que a legislação cobra. Primeiro, não dirigir alcoolizado, respeitar a sinalização, principalmente com relação às ultrapassagens, ao uso do cinto de segurança, e a polícia vai estar atenta, principalmente para o caso de excesso de velocidade. Muito bem, agora são 7h18. Agradecemos a sua gentileza da participação conosco, inspetor Newton. Bom trabalho para a Polícia Rodoviária Federal e vamos esperar que o motorista tenha consciência para que não dê trabalho aos policiais, né, inspetor? Bom dia. Bom dia a vocês, muito obrigado pelo espaço e desejar a todos um bom final de semana. Bom, já que estamos falando de rodovia, o Gil Bonfim tem uma reportagem agora em relação à vistoria nas obras da BR-060, que essa vistoria está sendo feita pelo Ministério Público Federal. Vamos acompanhar. A vistoria técnica é para verificar as condições da duplicação de uma das mais importantes rodovias federais que cortam o estado. O Ministério Público Federal quer saber se a rodovia em obras pode ser liberada ao tráfego pelo menos parcialmente. De acordo com o procurador da República, Ailton Benedito de Souza, responsável pela Procuradoria dos Direitos do Cidadão, o órgão recomendou ao DENIT que o trecho de 100 quilômetros da estrada fosse liberado, o que foi negado pelo Departamento de Infraestrutura de Transporte. O Ministério Público Federal já recebeu informação do DENIT de que, por hora, para o DENIT, não há condições de liberação desse fluxo de veículos nesse trecho de 100 quilômetros entre Goiânia e Rio Verde. Consequentemente, nós já determinamos que, no âmbito do próprio Ministério Público Federal, seja realizada uma vistoria técnica nesse percurso entre Goiânia e Rio Verde, com o objetivo exatamente de verificar a efetividade dessa situação, ou seja, que realmente esses 100 quilômetros estão ou não concluídos, se estão ou não sinalizados, para aí sim sustentar alguma outra atuação do Ministério Público Federal aqui na capital. De acordo com o DENIT, as obras de duplicação dos 300 quilômetros da BR-060 entre Goiânia e Jataí vai custar R$1,5 bilhão e devem ficar prontas em 2014. Ailton Benedito de Souza disse que a Procuradoria da República vai fiscalizar o cumprimento do prazo. A cargo do Ministério Público Federal compete efetivamente zelar para que aquelas ações que sejam predispostas pelos gestores públicos, pelo governo federal, pelo DENIT no caso, sejam efetivamente realizadas de acordo com os parâmetros constitucionais e legais. Cabe ao Ministério Público Federal fiscalizar que essas ações sejam respaldadas, sejam realizadas de acordo com o ordenamento jurídico. O procurador Ailton Benedito de Souza informou ainda que a vistoria técnica tem prazo de 5 dias para ser concluída e vai ficar pronta no início da semana que vem. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Agora são 7 horas e 21 minutos aqui em Goiânia. Vamos continuar falando sobre rodovias. Conversamos há pouco com o inspetor Newton. Ele deu informações em relação aos cuidados que devem ser tomados para o feriado prolongado, para este fim de semana prolongado por causa do feriado. O repórter Libório Santos novamente conosco ao vivo e traz agora as informações que o inspetor não deu com relação a acidentes, não é isso, Libório? Exatamente, nosso balanço pelas rodovias. Agora, uma coisa certa, normalmente a grande causa hoje, é claro que tem falha de veículo, tem problema na pista, mas a grande causa de acidente hoje no Brasil é a imprudência, né? Esse que é o grande problema hoje no Brasil. E quando há imprudência, normalmente alguém paga caro. Bom, nas últimas 24 horas das rodovias goianas foram registrados 29 acidentes, 5 pessoas feridas e 4 mortes. Os acidentes mais graves foram capotamento na JO 080, no quilômetro 81, entre Goianésia e Barro Alto, um caminhão placa OGZ 6597 de Goianésia. Esse caminhão era dirigido por Éder João Ferreira da Silva, que nada sofreu. E esse caminhão colidiu com uma moto placa JUB 4243 de Anápolis. Sueliton de Carvalho saiu com lesões graves, o condutor, e Olívia Muniz de Carvalho, vítima fatal. Atropelamento na BR-153, quilômetro 446, em Anápolis. Um carro Paraty, placa NGE 6932, o motorista saiu ileso. A vítima fatal não foi identificada. Colisão frontal, BR-414, quilômetro 421. Uma moto em placa NVS 3796 de Anápolis, condutora Chafi Almeida Júnior, 22 anos, fatal, e o segundo veículo, uma Hilux, placa NLN 2929 de Niquelândia, o condutor ileso. Esse acidente aconteceu também nas proximidades de Anápolis. E saída de pista, na BR-060, quilômetro 174, em Abadia de Goiás, caminhão Mercedes-Benz, placa JJB 0383 de Brasília, o condutor Cristiano Padilha, 37 anos, fatal. Esse caminhão transportava etanol e grande parte da pista, grande parte da carga foi derramada. Daqui a pouquinho, o Major Alberto, do 1º Batalhão da Polícia Militar, também fala sobre trânsito, já que está começando daqui a pouquinho, às 8 da manhã, a Operação Corpus Christi. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Muito bem, Libório Santos, o Major Alberto já está conosco. E você que está ligado aqui no Mundo em Sua Casa, observa que a gente está dando uma ênfase em relação às operações nas rodovias por todo o país, tanto as federais como as estaduais, como é o caso aqui em Goiás, que o Major Alberto Lacerda vai conversar conosco sobre a situação. Major, o senhor ouviu o inspetor Newton, o senhor ouviu agora o nosso companheiro Libório Santos em relação aos acidentes. O feriado começa amanhã, serão vários dias de viagem nas estradas, são vários dias de folga que as pessoas vão ter. A gente, como eu disse com o inspetor Newton, a gente toda vez de feriado prolongado, a gente insiste na questão de segurança do automóvel. Sabemos também da preocupação do governo do estado em relação à recuperação das rodovias, à manutenção do bom estado das rodovias. O que o senhor tem a dizer para o ouvinte do Mundo em Sua Casa em relação ao feriado e das rodovias? Major, bom dia. Bom dia a todos. O Batalhão Rodoviário, em todos os seus, o policiamento do Comando Rodoviário em todos os seus batalhões, contará com um reforço de mais de 40% em todo o seu efetivo. Também contaremos com um incremento no maquinário, tanto nas viaturas, automóveis, como nas motos. E lembrando que toda a malha viária do Estado se encontra em condições de uso, e para que as pessoas façam uma viagem que possam ir e vir com segurança, a Polícia Militar, através do Batalhão Rodoviário, contando com esse reforço, estará nas rodovias para poder proporcionar um feriado tranquilo para todos. Mas, em contrapartida, as pessoas têm que ter aquela mentalidade de que o trânsito depende de cada um. A pessoa tem que fazer uma manutenção preventiva no veículo antes da viagem, e quando for
tiver em deslocamento, não se esquecer de cinto de segurança, de criança no banco traseiro e quando não, e também cadeirinha, quando se tiver necessidade disso, não abusar da velocidade, não ultrapassar em local proibido e também, principalmente no retorno, não viajar cansado, porque a pessoa cansada, ela fica tão vulnerável a acidente quanto a pessoa que está alcoolizada. Estamos conversando com o Major Alberto Lacerda, comandante do 1º Batalhão Rodoviário da Polícia Militar de Goiás. Comandante, o Batalhão Rodoviário vai fiscalizar pontos estratégicos das rodovias estaduais. Quais são os pontos que mais preocupam a Polícia Militar? Como se trata de um feriado prolongado, as cidades mais procuradas são cidades turísticas do estado, como, por exemplo, a cidade de Goiás, Aruanã, Pirinópolis, Caldas Novas, são as cidades que contam com o maior número de turistas. Então, por esse motivo, nas proximidades e ao longo dessas rodovias, teremos o policiamento mais intensificado. Também não só policiamento fixo, mas também policiamento móvel. Serão realizados patrulhamentos e muitos veículos serão abordados. E lembrando que, além disso, contaremos com radares móveis. E como a legislação atualmente não mais determina que exista que não mais exista placa de sinalização, não há mais essa necessidade, pode acontecer a pessoa ser surpreendida com um radar móvel observando, a pessoa sendo observada, principalmente por excesso de velocidade. Com relação ao transporte clandestino, Major, que a gente sabe que nesta época de feriado, as pessoas se abusam dessa condição. O transporte clandestino, em especial, ele vai ser fiscalizado na fonte, no início, ou vai ser durante o trajeto nas rodovias? A GR tem todo um planejamento em cima desse tipo de transporte. E também contando com o apoio da Polícia Militar. Major Alberto Lacerda, comandante do 1º Batalhão Rodoviário da Polícia Militar de Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Nós é que agradecemos e desejamos uma boa viagem a todos. Agora em Goiânia são 7h29. Profissionais da rede municipal vinculados à Unidade Regional de Educação Brasil de Ramos Caiado participam hoje do Polo de Planejamento. O encontro vai reunir 32 unidades distribuídas em centros municipais de educação infantil, o CEMEI, dos setores Campinas, Capuava, Aeroviário e Vila Mutirão, aqui em Goiânia. O governador teve dia cheio de inaugurações e vistorias em Goiás. Governador Marconi Perillo vistoria obras em rodovias, entrega 500 cartões a alunos do programa Bolsa Futuro e inaugura unidade do Corpo de Bombeiros Militar em Quirinópolis, a 310 quilômetros de Goiânia. Na região, Marconi também vistoriou outras obras, como reconstrução da GO 206, trechos Inaciolândia-Golvelândia, da GO 164 de Quirinópolis a Paranaiguara, onde repassou recursos para reformas de escolas estaduais. O governador faz um balanço dos investimentos do Estado nestes benefícios. Nós estamos investindo 30 milhões de reais na reconstrução de 4 rodovias na região de Quirinópolis. Isso representa muito para o crescimento da economia. E a entrega dos cartões do Bolsa Futuro também representa apoio à formação de mão de obra para qualificar os trabalhadores por empresa. Os bombeiros também eram uma necessidade, já que o município cresceu muito com as indústrias e tivemos recentemente incêndios aqui, já tivemos afogamentos na região. Com essa vinda da unidade, nós vamos ter menos um problema na cidade. Marconi Perillo fala também de outra obra para a região. Estive 2 vezes em São Paulo e nós estamos acertando com eles para que o etanol duto não chegue só até Itumbiara. Antes iria só até Uberlândia. Nós conseguimos trazer até Itumbiara e estamos acertando agora para chegar em Quirinópolis e em Jataí. Com isso, nós teremos um investimento de 6 bilhões e 500 milhões de reais. Só esse trecho entre Itumbiara, Quirinópolis e Jataí vai custar mais ou menos 1,5 bilhão de reais. Então é uma notícia importante, porque isso vai garantir o escoamento da produção de etanol daqui
a preços mais competitivos. O prefeito de Quirinópolis, Gilmar Alves, não esconde a felicidade pela realização de um sonho. Várias reivindicações nós fizemos, desde o governo anterior do Alcides e na administração Marconi Perillo, para que instalasse aqui a unidade de Corpo de Bombeiros. Realmente porque hoje, governador Marconi, Quirinópolis mudou muito de 2005 para cá, é outra realidade. Sábado passado nós entregamos aí o Polo Empresarial Sucro Energético. Entregamos áreas para 86 empresas, que muitas vindas da região de Sertãozinho, Ribeirão Preto, e aqui vão estar instalando, gerando aí mais de 2.000 empregos nos próximos anos. 2 unidades industriais de sucro energético, fazendo com que Quirinópolis hoje seja o maior produtor de sucro energético de todo o estado de Goiás. E com isso, o município recebeu vários empreendimentos e cada vez mais precisa aí do Corpo Bombeiro. Nesta terça-feira, governador Marconi Perillo ainda visitou obras da reconstrução da GO 206 no trecho Caçu-Quirinópolis. Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Você ouve aqui pela Brasil Central AM 1270 e RBC 90,1, o mundo em sua casa. Agora são 7h32. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no posto da BR-153, no município de Hidrolândia, 1.500 quilos de carne bovina. O produto era transportado em um carro Fiat modelo Fiorino, conduzido por Wesley do Espírito Santo, que tem 37 anos. O veículo foi apreendido e a carne, que já foi encontrada pela polícia sem condição para o consumo humano, foi encaminhada pela Vigilância Sanitária para ser descartada em um aterro sanitário. O projeto pretende reduzir violência no trânsito em Goiás. A Secretaria Municipal de Saúde e a AMT, a Agência Municipal de Trânsito, iniciaram oficialmente nesta terça-feira o projeto Vida no Trânsito, que visa reduzir o número de acidentes nos 10 cruzamentos mais perigosos de Goiânia. Segundo a coordenadora da área de preservação de violência e acidentes do Ministério da Saúde, Marta Silva, o governo federal vai liberar R$500 mil para o projeto em Goiás, R$250 mil só para a capital. O trânsito hoje ele se tornou um problema de saúde pública, é responsável por ser uma das primeiras causas de mortalidade e de lesões na população, principalmente jovens, do sexo masculino, e isso tem causado um grande impacto no setor saúde, com um grande número de internações, de cirurgias, de procedimentos, diminuição de qualidade de vida, e sequelas, Muitas das pessoas que às vezes, ficam com sequelas permanentes. Juliana Brasiel, diretora do Núcleo de Prevenção da Violência e da Saúde Pública da Secretaria de Saúde, lembra que 60% dos leitos de UTI do Hospital de Urgências de Goiânia são ocupados por vítimas de violência. Cerca de 50% sofreram acidente de trânsito. Além disso, esses pacientes ficam hospitalizados mais tempo e têm maior índice de mortalidade. Para Juliana, o projeto Vida no Trânsito deve reduzir esses índices, mas em longo prazo. A meta para a década é de redução de 50% das mortes no trânsito em 10 anos. De acordo com Cenevaldo Ramos, presidente da AMT, o órgão está preparado para o projeto e deve distribuir agentes por todas as regiões de Goiânia. A AMT tem essa estrutura, nosso pessoal aí, nós temos o efetivo suficiente para fazer, priorizar essas ações. Lembrando que boa parte dessa situação é falta de respeito do condutor. E isso nós temos que estar atento e com o nosso efetivo trabalhando para esse sentido. O projeto Vida no Trânsito vai acompanhar as alterações no fluxo de veículos na capital e, se necessário, readequar suas ações. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h35. Como você acompanhou na abertura do jornal, as manchetes dos jornais davam crédito ou dão crédito para o aumento para pagamento da casa própria. O vice-presidente de Governo e Habitação da Caixa, José Urbano Duarte, anunciou que a instituição aumentou de 30 para 35 anos o prazo de financiamento habitacional com recurso da poupança, também alienada à alienação fiduciária. Ele comunicou também a redução das taxas dos juros. Dentro do sistema financeiro da habitação, o percentual da taxa efetiva passou de 9% para 8,85% ao ano, mais a taxa referencial. Essas novas medidas valem para contratos novos e começam a valer a partir da próxima segunda-feira. 7h36 em Goiânia. A HGG ganha novos leitos.
Unidade de referência no atendimento a pacientes que precisam de internações e cirurgias especializadas eletivas. O Hospital Geral de Goiânia colocou em funcionamento esta semana 8 novos leitos. Além disso, a unidade, que desde o início do ano é administrada por uma organização de saúde, anunciou a oferta de novos exames de média complexidade para pacientes do Sistema Único de Saúde, anuncia o diretor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Fernando Machado. Nós tínhamos uma demanda reprimida muito grande desses exames que estão sendo ofertados, tanto que vocês observaram por vários meses aquelas filas, do Vale Exame, do chequinho, e uma grande parte dos exames daquela fila eram exames que realmente vão ser ofertados, já estão sendo ofertados pelo HGG. Isso para nós foi importante, só essa semana a gente já conseguiu despachar mais de 120 processos de exames que estavam reprimidos. E isso, junto com outras medidas que a Secretaria está tomando, vai ajudar realmente a desafogar essa fila de exames e acabar com aquela fila do check-in que a gente entendia primeiro. A gente vai fazer uma alteração também no software do check-in, uma alteração de como conduzir essa liberação de exames para os pacientes, Mas é inegável que o aumento da oferta de exames aqui pelo hospital, e são exames difíceis até de você achar na rede privada em Goiânia, essa oferta vai nos ajudar bastante. Secretário Municipal de Saúde, Elias Rassi, disse que a população é quem ganha com a parceria entre o IDETEC e a Prefeitura da capital. Essa aproximação, esses contatos cada vez mais frequentes, permitem a definição de protocolos mais claros, mais precisos, com resultados numa agilidade maior para o atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde. Desde quando assumiu o HGG, o IDETEC realizou 871 cirurgias, número 17% maior que o registrado no mesmo período de 2011. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h38. O PROCON divulga hoje uma pesquisa de preços para o Dia dos Namorados. Para a coleta dos dados, os pesquisadores percorreram cerca de 30 estabelecimentos da capital. Vamos conversar agora com o Gleidson Tomás. Ele é o gerente de pesquisa e cálculo do PROCON. A gente vai conversar com ele para saber mais detalhes em relação a essa pesquisa. Bom dia, Gleidson. Bom dia, S, bom dia, Gil, bom dia aos ouvintes do RBC. Exatamente, foram 47 produtos que o PROCON pesquisou desde o dia 31 de maio até ontem, dia 5 de junho. Essa pesquisa, Gleidson, ela atingiu todo o comércio ou foi um comércio especificamente voltado para a comemoração da data? Bom, na verdade, sempre nós damos preferência, até mesmo para facilitar também na hora de pesquisar, somente as lojas de shopping. E nessa pesquisa nós pegamos não somente as lojas instaladas em shoppings, como também o comércio de rua. Inclusive nós verificamos que a maioria dos produtos pesquisados, onde foram localizados os menores preços, são no comércio de rua. Então, nós escolhemos esses dois segmentos para fazer essa pesquisa, atingindo diversos bairros aí da capital. E as variações foram grandes, inclusive produtos de mesma marca, idênticos, como no caso dos perfumes importados, os buquês de rosas, todos eles tiveram grande variação. E é claro, aqueles produtos que são sugestões de presentes, como no caso das peças de vestuário, joias, esses produtos tiveram uma variação maior, até porque o PROCON é impossível para o PROCON encontrar o mesmo modelo de joia, por exemplo, em todos os estabelecimentos, ou a mesma marca e modelo de uma roupa em todos os estabelecimentos. E com relação à joia, por exemplo, onde nós verificamos a maior variação, se a intenção do consumidor é presentear com um par de alianças de compromisso de ouro com brilhante, dependendo do gosto e do bolso desse consumidor, ele vai conseguir encontrar de R$ 272 até R$ 4.000, uma variação aí que chega a ultrapassar 1.370%. E no caso das rosas tropicais que eu citei, que são o mesmo tipo de produto, a variação foi de 40%. Então esse buquê com 12 unidades pode ser encontrado de R$ 50 a R$ 70. Perfumes importados, no caso aqui o masculino de 75 ml, nós encontramos com preços oscilando entre R$ 121 até R$ 226,90, que representa aí uma variação de 87,52%. Mas a principal intenção nossa com a divulgação dessa pesquisa é orientar os consumidores quanto a seus direitos para que ele possa fazer uma compra segura e sem dor de cabeça no futuro. Gleidson, o romantismo e paixão que essa data enseja também exigem uma certa racionalidade dos apaixonados, né? Principalmente na busca do presente mais barato?
Exatamente. O ideal é não se endividar para adquirir presentes, né? Dê um produto de baixo valor, desde que consiga pagar por esse produto à vista, ainda conseguir algum desconto. Então, o ideal é que o consumidor, antes de sair de casa, já tenha uma definição de que presente que ele pretende comprar, quanto que ele pode gastar, e dê uma olhada na pesquisa de preço do PROCON para que ele tenha uma média de preço. Isso acaba evitando que ele pague bem mais caro por um produto se comparado com a média praticada no mercado. Outro problema que é bem comum nessas datas comemorativas é a troca de presentes. Então, nesses casos, quando o consumidor não é agradado por motivo de gosto, por exemplo, cor, tamanho, principalmente no caso de calçados e roupas, o lojista não é obrigado a efetuar a troca. Mas se der essa opção para o consumidor, peça para que essa opção seja feita por escrito, de preferência na própria nota fiscal, inclusive com prazo previsto para que seja feita essa troca, porque aí sim, nesse caso, o lojista é obrigado a efetuar a troca. Gleidson. Pois não, Écio? Era só para saber, antes do encerramento, Gleidson, a gente percebe a atuação ferrenha do PROCON, especialmente na sua gestão, ocasionando benefício para o consumidor. Qual que é o relacionamento fiscal, comerciante, em épocas assim, Gleidson? Bom, sempre tem um trabalho de parceria com a equipe de fiscalização para poder verificar principalmente a questão de preços, como que está a fixação de preços nos produtos. Nós verificamos, inclusive em datas antes do Dia das Mães, vários estabelecimentos que foram autuados porque estava exigindo valor mínimo para o pagamento com cartão de crédito, que é uma prática infrativa pelo Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, o consumidor é interessado em adquirir um produto parcelado em 4 vezes, mas a parcela mínima desse cartão, para aceitar o cartão, seria de R$50. Então ele acaba sendo obrigado a comprar outro produto para que essa parcela atinja o valor mínimo do cartão. Então todas essas práticas são abusivas. O consumidor, ainda dentro do estabelecimento, deve acionar o disco de denúncia do PROCON no 151, a gente manda esse fiscal de imediato, ainda com o consumidor dentro da loja, para fazer essa constatação e, se for preciso, inclusive, a autuação do estabelecimento. Muito bem, agradecemos então a gentileza da sua participação aqui conosco. Gleidson, bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Bom, vamos ainda continuar falando de presentes, Gil. É verdade, Écio, porque os namorados devem gastar mais com a compra dos presentes. A Câmara de Dirigentes Lojistas divulgou a pesquisa de intenção de compras para o Dia dos Namorados 2012. As pessoas pretendem gastar entre R$50 e R$180 na compra do presente para o parceiro. O presidente da CDL, Romão Tavares da Rocha, fala sobre as tendências para a compra do presente do namorado em 2012. Mudou alguma coisa porque eles, como a pesquisa também não tinha sido feita, além de presentes, vestuário, calçado, produto eletrônico, eles também vão dar presente para restaurantes, jantares, bares, tem tudo isso da pesquisa, que vai mudar um pouco. Então, em vez de dar presente, eles vão jantar no Dia dos Namorados. O presidente da CDL, Romão Tavares da Rocha, afirma que é preciso pesquisar os preços para fazer as melhores compras. Compre, pechinche, procure o menor preço. Hoje nas lojas de rua também tem muito presente também para o Dia dos Namorados. Além do shopping, tem loja de rua, né? Você pode comprar com preço melhor e barato nos bairros também. Estão comprando muito nos bairros por questão de o preço está melhor, que está mais acessível para as pessoas da classe C. Os dados da pesquisa de intenção de compras para o Dia dos Namorados estão disponíveis no site da Câmara dos Dirigentes Lojistas, cdlgoiania.com.br. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. E com relação à pesquisa do PROCON, o consumidor pode acompanhar todos os detalhes no site do próprio PROCON a partir das 9h30. Vamos com as notícias do esporte a seguir com José Calazans. O mundo em sua casa. Cristo é minha vida. Nesta quinta-feira, a Igreja Católica celebra a solenidade de Corpus Christi, momento em que fiéis manifestam a sua fé em Jesus, o pão vivo descido do céu. Participe da Santa Missa, dia 7 de junho, a partir das 4h na Praça Cívica. Após a celebração, procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do centro da cidade. Realização Arquidiocese de Goiânia. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade.
Rádio Brasil Central 1270. AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Agora em Goiânia, 7h47, o esporte com José Calazans. Bom dia, 5 jogos foram realizados nesta terça-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro. No ABC Paulista, o São Caetano empatou em 1-1 com o América Mineiro. Outro empate, mas em 2-2 aconteceu entre Vitória da Bahia e América de Natal em Salvador. Em Joinville bateu o Asa por 1-0 e no Serra Dourada deu Goiás 2-0 no Paraná. O Goiás venceu o segundo jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Havia vencido o CRB na última sexta-feira por 1-0 e ontem, com muita chuva no Serra Dourada, fez 2-0 diante do Paraná. Os jogadores se reapresentam à tarde, iniciando a preparação para o próximo jogo, sábado às 4h20, no Heriberto Rilse, diante do Criciúma, jogando em Santa Catarina. A viagem da delegação acontece na quinta-feira, no início da noite. O Goiás treinará na sexta-feira em Florianópolis, no CT do Figueirense. A princípio, um problema para o técnico Anderson Moreira. O meia Davi recebeu ontem o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo diante do Criciúma. O Goiás, que foi julgado ontem no STJD por incidentes, objetos atirados no jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, poderia perder mando de campo, mas acabou sendo punido com uma multa de R$10 mil. O Goiás agora, pela Série B, sai para 2 jogos fora de casa, contra o Criciúma no sábado e no sábado da semana que vem contra o Atlético Paranaense. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Com os 2-0 ontem em cima do Paraná, o Goiás subiu para 7º lugar com 7 pontos na Série B. O América Mineiro é líder com 13 pontos ganhos. A 5ª rodada da Série B prossegue na sexta-feira com Boa e Vitória, Ipatinga, Avaí, América de Natal e Bragantino. No sábado, Goiás joga com Criciúma em Santa Catarina, atualizando a tabela, pois o jogo de ontem valeu pela 2ª rodada por causa da participação do Goiás na Copa do Brasil. A rodada tem ainda na sexta, Paraná e Guaratinguetá, Barueri e Guarani, CRB e Atlético Paranaense e Ceará e ABC. São 7h49. Hoje é a vez do Atlético entrar em campo, mas pela Série A. O Atlético em campo hoje às 7h30 da noite no Serra Dourada contra o Grêmio na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hélio dos Anjos realiza sua reestreia no comando técnico do Atlético. Ano passado ele estreou contra o Flamengo no Engenhão. Vitória arrasadora, 4-1 diante do Fla. Agora a circunstância é um pouco diferente. Ele reestreia contra o Grêmio, no Serra Dourada. Sem poder contar com o atacante Felipe, que está no departamento médico, Hélio dos Anjos optou pelo ataque um pouco diferente do que foi adotado pelo técnico Adilson Batista, com 2 jogadores, Diogo Campos pelos lados e o William mais centralizado. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Apita Atlético e Grêmio. O jogo começa às 7h30 da noite no estádio Serra Dourada. Pablo dos Santos Alves do Espírito Santo. Outros 7 jogos serão disputados hoje pela Série A. Vasco e Náutico, Santos e Fluminense, Ponte Preta e Flamengo, Sport e Palmeiras, Internacional e São Paulo, Coritiba e Portuguesa, Atlético Mineiro e Bahia. 7h50. Vila Nova ainda vive a expectativa da Série C. Enquanto nem a Justiça nem a CBF definem se irá ou não ter a Série C do Campeonato Brasileiro, o time do Vila segue treinando normalmente em 2 períodos todos os dias. Hoje não será diferente. O volante Luiz Marques, que foi submetido na reta final do Campeonato Goiano a uma artroscopia no joelho, voltou a sentir uma contusão no joelho. Não é no mesmo local, segundo o médico do Vila Nova, o doutor Rodolfo Cambota, mas a contusão vai fazer com que o jogador fique pelo menos 15 dias no departamento médico. Em relação ao zagueiro Éder Lima, acertado com o Vila Nova
teria que estar no Anésio Brasileiro Alvarenga ontem. O jogador não chegou a Goiânia. Ninguém no Vila Nova confirma, mas conversas de bastidores dão conta que o zagueiro pode não vir mais para o Vila Nova. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. A presidente Dilma Rousseff sancionou ontem a Lei Geral da Copa que define as diretrizes para a realização do Mundial de 2014 no Brasil. A presidenta vetou 4 pontos do texto, mas o Palácio do Planalto não deu detalhes sobre os artigos barrados pela presidenta. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial desta quarta-feira e os vetos serão explicados pelo Ministério do Esporte. A Lei Geral da Copa foi aprovada no final de março pela Câmara dos Deputados e em 9 de maio passado no Senado, depois de um ano de discussões, idas e vindas, especialmente em relação à permissão da venda de bebidas alcoólicas e na meia entrada para estudantes e outras categorias. Às 7h52 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Imagine um lugar que tem 99% de aprovação no atendimento. Esse é o VaptVupt do Detran. Olha aí, já chegou minha vez. Imagine dar um desconto tão grande que motos e carros populares só pagam metade do IPVA e entregar sua carteira de habilitação em apenas 5 dias. Bom, né? E já funciona. É um novo Detran para você. O trabalho do governo melhora a sua vida. Secretaria das Cidades. Detran. Governo de Goiás. A força do coração do Brasil. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O secretário da Fazenda, Simão Sirineu Dias, reabre hoje às 9h30 da manhã o posto fiscal da saída de Itumbiara, fechado há 3 meses por causa de buracos na pista da BR-153. Ainda em Itumbiara, o secretário terá reunião com servidores públicos. Na oportunidade, o delegado fiscal de Itumbiara, Fabiano Gomes de Paula, vai apresentar radiografias sobre o trabalho da delegacia, que atende 6 municípios da região sul e ocupa a 6ª posição no ranking de arrecadação. Em seguida, Simão Sirineu fará balanço das contas estaduais. Às 14h, o secretário se reúne com líderes empresariais e políticos da cidade no auditório da Faculdade Ubra, no bairro Nova Aurora, em Itumbiara. Agora em Goiânia são 7h54. O governador assina decreto para a criação do Parque do Meia Ponte. O primeiro passo para a criação do Parque do Meia Ponte foi dado pelo governador Marconi Perillo, ao assinar vários decretos que limitam atividades em 6 áreas, 5 públicas e 1 particular. Elas compõem a bacia hidrográfica do Rio. A partir dessa assinatura de decreto, 5 áreas públicas e 1 particular terão restrições quanto à sua utilização. As nascentes do Rio localizadas no município de Itauçu são a primeira delas. As outras são a área de captação de água da Saneago, próxima à Secretaria da Fazenda, onde está situada a antiga Metago, a região da Estação de Tratamento de Esgoto de Goiânia e a área do quartel do Corpo de Bombeiros em Goiânia 2. Com isso, o futuro Parque Estadual começa a ser desenhado. O Dia Mundial do Meio Ambiente marcou a despedida do secretário estadual de Meio Ambiente, Humberto de Oliveira. Ele voltará à função de promotor do Ministério Público de Goiás. Eu acredito que a instituição, no primeiro momento, ela analisou a questão do ponto de vista legal, ou seja, em face da Constituição Federal, era possível o meu afastamento para integrar o governo. Num segundo momento, na decisão de ontem, ela já analisou a questão da conveniência e o interesse público do meu afastamento. E avaliando esse cenário, decidiu pelo meu retorno e como respeito muito a instituição a qual eu integro, eu retornarei imediatamente para a minha promotoria. Em discurso, o governador Marconi Perillo despediu-se com elogios de Humberto de Oliveira, pois foram 66 dias de muito trabalho à frente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. Inflação tem a maior alta do ano em Goiânia. O índice teve variação de 1,19% em maio e o item de transportes foi o segundo grupo que mais puxou a inflação no mês passado. Ele só não pressionou mais porque o etanol teve redução nos preços de 2,02% e a gasolina comum de 0,37%. A superintendente de estatísticas da Segplan, Lilian Prado, fala sobre os 4 grupos que contribuíram para a inflação no mês de maio. O grupo de transportes, o grupo habitação,
o grupo alimentação e o grupo de vestuário, né? O grupo de transporte, por exemplo, nós tivemos aqui em Goiânia o aumento do ônibus, né, que foi de 8%. Quanto ao grupo habitação, tivemos também um reajuste da tarifa de água e esgoto. Ficou mais cara, 5,42%. No caso do grupo do vestuário, como sempre ocorre, nesse mês de maio entra a roupas de inverno. E, por fim, o grupo de alimentação, né, onde nós destacamos altas em hortaliças, frutas. Nos itens de alimentação, a cebola teve alta de 25% e o tomate de 15%. Segundo informações da Segplan, as causas são a entre-safra e o frio, que prejudicam a produção. Lilian Prado comenta ainda o reajuste que a cesta básica teve na capital. Bom, a cesta básica do goianiense teve agora em maio um reajuste de 0,86%. Né? Então, em maio, a cesta básica passou a custar 212,47 centavos para o goianiense. Dos 205 produtos e serviços pesquisados mensalmente, 106 apresentaram elevações, 31 ficaram estáveis e 68 tiveram variações negativas. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. E donas de casa dão dicas para quem quer economizar na compra da cesta básica, que também teve alta. Na lista do Diese, Goiânia ficou em terceiro lugar com 7,43% de alta no preço da cesta básica. Só ficou atrás de Recife e Belém. Arroz, feijão, óleo e carne estão entre os itens com aumento. A Associação das Donas de Casa também comprovou o reajuste. A pesquisa feita todo mês compara os preços entre maio e junho. Resultado, mês passado, a cesta básica em Goiânia, com 31 itens, custava R$ 128,69. Agora custa R$ 134,26. A presidente da associação, Dona Maria das Graças, fala desse índice elevado. O arroz, que estava estabilizado, teve um aumento, quase 10%. A questão do óleo de soja está assim, assustador o preço, nunca esteve tão alto. As carnes subiram também e o café e o feijão é um dos itens que mais pesou na cesta básica desse mês. Só o café subiu mais de 12% e as massas não ficaram para trás. Segundo Maria das Graças, há bastante tempo não era registrada alta como esta e chama atenção ainda para a variação de preços, que de um estabelecimento para outro chega a 50%. Além da pesquisa, a associação sugere as promoções. Basta acessar o site www.donasdecasa.com.br. Ela vai clicar lá e vai ver aonde que está esses produtos que tem mais em alta, onde está mais em oferta, que ela possa dirigir ao supermercado e fazer sua economia. Outra dica é mudar os hábitos, diminuir o óleo nas comidas e o feijão no cardápio. Consumir somente 2 vezes por semana. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h59. A polícia de São Paulo investiga se uma suposta traição motivou o assassinato de Marcos Kitano Matsunaga, diretor executivo da empresa de alimentos Ioki. A mulher dele, Elise, está presa e nega ter matado e esquartejado o marido. Os investigadores reuniram vários indícios contra ela e também não descartam a possibilidade de motivação financeira. A vítima deixou um seguro de vida de R$600 mil que tem Elise como beneficiária. Noticiário Internacional. A Casa Branca confirmou a morte de Abu al-Libi, considerado o segundo mais importante terrorista do atual comando da rede terrorista da Al-Qaeda. Segundo fontes do governo americano, ele foi um dos 15 mortos em ataque com mísseis disparados por um avião americano sem piloto no norte do Paquistão. A Casa Branca descreveu a morte de al-Libi como um grande golpe contra a principal rede terrorista do mundo. Ele é o mais importante terrorista do grupo a ser morto desde Osama Bin Laden. 8 horas em Goiânia, está terminando a edição de hoje de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Écio Santana e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzene Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Frederico Pita e Thaís Oliveira. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã. Bom dia, Gil. Bom dia, Écio Santana. Um bom dia a você, ouvinte, e até amanhã.
Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.